Olá pessoal, hoje a gente vai resolver uma questão de integração por substituição e se você não sabe como fazer isso, você pode dar uma olhada nesse vídeo de teoria aqui e nesse vídeo de teoria aqui. Além disso, você também precisa saber daquelas relações trigonométricas lá do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dando 1, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, esse tipo de função. E além das derivadas de função trigonométrica, né? Derivada do seno, cosseno, tangente, certo? Então a questão que a gente vai resolver é essa aqui. Integral de x ao quadrado, tangente de x ao cubo, vezes secante a quarta de x ao cubo dx. E no começo parece uma questão assustadora, bem cabeluda, né? Mas na verdade ela não é tudo isso que ela apresenta ser, não. A gente está vendo aqui que a gente tem funções compostas, né? Composição de funções. Na verdade faltou o cubo dessa tangente aqui, só para complicar mais um pouquinho, né? Então vamos lá, a gente tem essa integral e a primeira dúvida que surge sempre é qual técnica utilizar, né? Para isso a gente começa com uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Primeiro tipo de questão que a gente pensa, primeiro jeito que a gente pensa em resolver uma integral é resolver ela porque a gente já sabe de cor qual que é, né? Aquelas integrais imediatas, como integral de seno, de cosseno, integral de seno, de cosseno. E não é esse tipo de caso, né? Então não vai ser imediato. Não sendo imediato, nosso próximo passo é pensar numa integral por substituição. E por que a gente escolheria uma integral por substituição? A gente costuma escolher integrais por substituição, a técnica por substituição, quando a gente tem funções compostas, que é o caso dessa aqui. Principalmente quando a função composta, a função de dentro, que no nosso caso é o x ao cubo, ela tem a derivada multiplicando a função. Então, quando a substituição é uma coisa mais ou menos desse tipo assim, ó, integral de f de g de x vezes g' de x dx, é legal a gente resolver por substituição. Então, no nosso caso aqui, o nosso g vai ser o x ao cubo. E o g', que é a derivada de x ao cubo, né? Derivada de x ao cubo, como a gente bem sabe, é 3x ao quadrado. Constante não importa muito quando está multiplicando dentro de uma integral, né? Que a gente pode tirar ela da operação e trabalhar sem ela. Então, como aparece aqui o x ao quadrado e aqui a gente tem x ao quadrado, é uma grande evidência que a gente vai usar a substituição. E vai ser essa técnica que a gente vai usar mesmo. Agora, vamos aplicar? O primeiro passo é você escolher qual vai ser a parte que você vai substituir. A gente costuma escolher sempre a função de dentro da função composta. Ou seja, dentro no nosso exemplo aqui, a gente vai escolher um u igual a x ao cubo. Beleza? Então, aí o segundo passo é você fazer os diferenciais. Diferencial é assim, uma regrinha prática, é você derivar dos dois lados em função da variável anterior, no nosso caso, x ao quadrado. Desculpa, x. Derivando o igual a x ao cubo, a gente deriva os dois lados. Fica du sobre dx, né? Que é a derivada de 1, é igual a derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo, a gente bem lembra que é 3x ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos isolar o du. Du, só passar... Os matemáticos querem morrer quando a gente fala isso, mas vamos passar o dx multiplicando, que é 3 vezes x ao quadrado vezes dx. Beleza? Aqui a gente tem x ao quadrado, aqui a gente tem dx, aqui a gente tem x ao quadrado, aqui a gente tem dx, e tá lindo para fazer a substituição. Vamos lá. Vamos reescrever nossa função, nossa integral, como integral, só passar o x ao quadrado para lá. Integral de tangente ao cubo de x ao cubo vezes secante ao quadrado de x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Legal? Vamos lá.
Tendo isso em mão, só substituir. Integral de tangente ao cubo, em vez de escrever x ao quadrado, agora eu vou escrever u vezes secante a quarta. Em vez de escrever x ao cubo, eu vou escrever u. E o x ao quadrado dx, como ele está aqui, vamos reescrever de jeito mais bonitinho ainda. Vou escrever assim, ó, du dividido por 3 é igual a x ao quadrado dx. Então, em vez de escrever x ao quadrado dx aqui, eu vou escrever du sobre 3. Legal? Agora, vamos lá. A questão deu uma simplificada, né? Sumiu com uma parte da função. Então, talvez estejamos no caminho certo, né? Legal. Só que tem um problema, a gente ainda não sabe resolver essa questão, essa integral. Porque ela não é daquelas imediatas que a gente aprende no começo das aulas sobre integral. Então, a gente vai ter que aplicar uma nova técnica de novo. E a gente ainda tem composição de função aqui, não temos? Porque, ó, vamos passar a constante lá para fora. E a gente ainda tem uma composição de função aqui, né? Porque em vez de ter tangente só, a gente tem tangente ao cubo. Em vez de ter secante, a gente tem secante à quarta. E se você for pensar assim, que a função de dentro é tangente, a função de fora é o cubo aqui, a derivada da função de dentro, a derivada de tangente, se você bem lembra, é secante ao quadrado. E, bem, a gente tem secante ao quadrado aqui, está sobrando uma outra secante ao quadrado, mas a gente tem secante ao quadrado aqui. Então, talvez seja uma boa evidência que a gente pode fazer a substituição v igual a tangente de u. Por que a gente faria isso? Porque na hora que a gente derivar aqui, ó, vai ficar dv sobre du. A gente deriva em função da nossa variável original, ou seja, a nossa variável original aqui é u, então a gente derivar a função de u, igual derivada de tangente em relação a u. Derivada de tangente de u em relação a u é secante ao quadrado de u, secante ao quadrado de u, né? Isolo dv aqui, fica dv igual secante ao quadrado de u du. E olha só, aqui a gente já tem uma secante ao quadrado, só está sobrando algumas coisas. Então, vamos lá substituir. Então, a gente vai ter 1/3 integral. Aqui a gente tem tangente ao cubo de u, então vamos escrever v ao cubo vezes secante à quarta, vamos separar assim, ó, secante ao quadrado de u vezes secante ao quadrado de u du. Bem, a substituição aqui não está completa ainda, né? Mas vamos lá. O nosso maior problema é que aqui secante ao quadrado vezes du, a gente até consegue substituir por dv. Mas essa secante ao quadrado aqui está atrapalhando tudo porque fica difícil de substituir pelo v igual a tangente de u que a gente tinha, né? Mas, poxa, lembra lá do colégio que secante ao quadrado de u é igual a 1 mais tangente ao quadrado de u? Então, vamos substituir aqui e a gente consegue fazer esse cara igual a 1 mais v ao quadrado, né? Então, vamos lá. A gente vai ter 1/3 vezes a integral de v ao cubo vezes 1 mais v quadrado, que é o nosso secante ao quadrado primeiro com essa setinha aqui, esse cara aqui, vezes secante quadrado de u du, que é o nosso dv. Legal? Nossa, agora ficou lindo, porque a gente tem a integral de uma função polinomial, né? E essa aqui é só fazer distributiva para deixar bem claro que a gente tem. A gente tem 1/3 da integral de v ao cubo mais v à quinta. Fecha parênteses aqui, dv. Isso aqui tá lindo, tá fácil de falar que é 1/3
vezes v à quarta sobre 4, né? Porque essa aqui é uma integral das imediatas. Mais v à sexta sobre 6, mais a constante, né? Não vamos esquecer da constante. Só que tem um probleminha. Quando a gente faz uma questão por substituição, a gente inventa letrinhas, né? A questão foi dada com x, no meio da resolução a gente inventou esse u e a gente inventou esse v. Então vamos desinventar eles, né? V é igual a tangente de u. Vamos escrever aqui no cantinho para a gente poder fazer as relações mais fácil. A gente tem que v é igual a tangente de u. E lá em cima a gente fez u igual a x ao cubo. Então a gente sabe que v é igual a tangente de x ao cubo. Beleza? Então vamos só substituir aqui, em vez de v, vamos escrever tangente de x ao cubo, né? Fica tangente a quarta de x ao cubo dividido por 12, mais tangente de a sexta, né, de x ao cubo dividido por 18, sem nunca esquecer da constante aqui. E é isso a nossa resposta. Beleza, gente? Valeu, falou!